que essa mentalidade está fazendo no Egito, por exemplo, e talvez até na Síria? Você acha que a Síria também está influenciada por essa mentalidade? A gente que citou sobre a Síria aqui mais cedo. Até somando com a pergunta do Jean, depois você responder dele, eu vou te fazer uma pergunta aqui do Twitter, o pessoal está perguntando, o que essa primavera árabe implica para a igreja? Ótimo. Está dizendo, por exemplo, uma nota que ele mandou aqui, o Thiago Talma, muito obrigado, viu, Thiago? Ele mandou aqui 73 igrejas foram queimadas no Egito e manda um abraço para você. Aí você responde, Jean, depois você já responde. Bom, vamos lá, Jean. Sobre a questão da Síria e o que a mentalidade islâmica está fazendo no Egito. Nós precisamos, nesse caso, entender que ainda que a sociedade inteira, como um todo, seja influenciada, seja regida pelos valores religiosos, existem conflitos internos nesses países que não são conflitos simplesmente entre cristãos e muçulmanos. Os cristãos sofrem pela razão que eu vou responder daqui a pouquinho. Na questão da Síria, trata-se de uma questão de cansaço. As pessoas não aguentam mais o sistema político, né? A Primavera Árabe, como foi citada, começou assim. Um jovem feirante na Tunísia, ele cansou de não ter condições de manter a sua família dignamente, ele cometeu suicídio diante de um órgão governamental e isso desencadeou toda essa revolta em 8, 9 países que nós vimos aí há alguns anos. Então, na Síria, mais uma vez, o resultado do radicalismo islâmico, ou da mentalidade islâmica unida à figura de um ditador, né? No caso do Bashar al-Assad, que está cometendo crimes de guerra, é o que se pode dizer. O islamismo serve de combustível, de desculpa até para esses caras cometerem o que estão fazendo. Eu não diria somente o islamismo. A tendência essa tendência ditatorial, né, do ser humano, não só do muçulmano, mas do ser humano, de manter o poder a qualquer custo, eu diria que é o principal foco do conflito, a principal razão do conflito na Síria. Claro, na Síria estão morrendo cristãos e muçulmanos. Não é puramente uma guerra contra os cristãos. É uma guerra do governo contra a sua população que não aguenta mais o sistema político. Mas o problema é que o sistema político é regido pelo sistema religioso. O mesmo fenômeno está acontecendo no Irã, ou aconteceu no Irã algum tempo atrás, com o presidente Mahmoud Ahmadinejad chegou a um nível de rejeição popular de 80%. É importante perceber isso, que é uma rejeição ao governo, mas é uma rejeição ao sistema que está por trás do governo. Ao qual o governo representa. Que é, obviamente, influenciado por valores islâmicos. Porque lá o país não é laico como no Brasil, por exemplo. De jeito nenhum. Isso é muito importante. Não existe a opção de você... Isso é legal você falar, porque o pessoal não tem essa ideia, né? Infelizmente, alguns cientistas políticos, né, alguns teólogos dizem isso, que todo muçulmano é livre para ser muçulmano. Você não é livre para escolher mudar de religião. O crime de apostasia, como é chamado no Islã, ou seja, um muçulmano que se converta ao cristianismo, ao budismo, ou ao hinduísmo, sei lá, ele tem 3 dias para se arrepender. Isso é Sharia. Lembra que eu falei da Sharia? Na Sharia está previsto que você tem 3 dias para se arrepender. Se você não se arrepender, você é punível de morte. A Sharia seria o regimento que governa os comportamentos e relações, no caso. Exatamente, a lei. Talvez o Talmudim para o judeu. Algo semelhante, sim. Exatamente, algo semelhante. Então, não existe essa liberdade, né, de você ver ex-muçulmanos sendo mortos, sendo perseguidos, sendo presos. No Irã isso é muito comum, no Egito acontece. Perseguição ferrenha aos cristãos de origem muçulmana. Por quê? O profeta Maomé proibiu que os muçulmanos deixassem a sua religião e a recomendação é a pena de morte. Eu estava lendo uma reportagem ontem, um slide que foi publicado aí, e fez-se a contagem dos países no mundo hoje onde a conversão a outra religião que não o islamismo é passível de morte. Então você tem países no norte da África, você tem países no Oriente Médio, países na Ásia, onde se um muçulmano que é evangelizado, por exemplo, que tem contato com o cristianismo ou com qualquer outra religião, se ele se converte a essa religião, ele tem 3 dias para se arrepender ou então ele vai morrer. Em outros países, ainda que a morte não seja a pena praticada, existem pressões, existem opressões sociais que são impostas sobre aquele indivíduo justamente para que ele seja encorajado a retornar à fé islâmica. Então, mais ou menos isso. Eu queria fazer mais uma pergunta para a gente encerrar, Márcio. O que a igreja pode fazer além de orar? Eu acho que a igreja deve ter alguma coisa a mais que pode fazer. A igreja mundial, sobretudo a nossa igreja brasileira,
para ajudar a igreja no Egito, por exemplo? Porque a gente sabe que a pressão lá é muito forte, né? A gente fala muito sobre missões, a gente não vê a igreja enviando tantos missionários para países assim tão fechados. Você esteve no norte da África ali, não necessariamente você trabalhou no Egito, mas você tem contato com as pessoas no Egito. Como é que o evangelho tem penetrado e o que nós podemos fazer além de orar, é claro? Essa é uma ótima pergunta. Na nossa geração, nos últimos 30 anos, mais muçulmanos se converteram a Jesus do que nos outros 1.370 anos de história do Islã. Nossa geração está experimentando a maior colheita entre muçulmanos de toda a história. É engano pensar que muçulmanos não se convertem a Cristo, ao contrário. Nos últimos anos, como eu disse, o número é incontável de muçulmanos que se converteram a Jesus. Porque estão cansados do sistema, inclusive. Não só isso, exato, também, né? Exatamente. Eu diria que não somente para resolver ou para auxiliar a igreja no Egito, e não somente para alcançarmos os muçulmanos, é importante isso. Nós desprezamos o sistema religioso, mas nós temos que amar os muçulmanos. Então, para isso, a primeira coisa, conhecimento. Você não conhece, você não ama aquilo que você não conhece. Você pode ser treinado por isso. Nós trabalhamos, a organização que eu represento, a M3 aqui no Brasil, ela treina cristãos de igrejas locais, de seminários, para conhecer, amar e evangelizar muçulmanos. Então, você pode entrar em contato conosco. Segunda coisa, orar. Orar muito, orar sempre, se informar o tempo todo. E, obviamente, usar os mecanismos das mídias sociais, mecanismos das políticas internacionais para pressionar governos que estão violando não somente direitos dos cristãos, mas os direitos humanos. Os direitos humanos regem que o ser humano tem direito de culto, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, e esses direitos são violados em países muçulmanos. Então, usar as redes sociais, usar os mecanismos políticos, escrever para a ONU, para governos, para embaixadas de países onde esses direitos são violados, são maneiras práticas de a gente entrar nessa guerra, nessa luta em prol dos direitos. Mas eu tenho certeza que agora ainda mais você vai ter muito trabalho, porque o que vai ter de igreja querendo treinar o seu povo, né, a respeito do islamismo. Então, vou pedir que você deixe o seu contato aí, a produção vai anotar e colocar rapidinho na tela, a gente está finalizando com você já. Você quer treinar o seu povo, né, sobre o islamismo, o mais tem experiência e tem conhecimento e prática da coisa, porque foi missionário no país do norte da África, onde o islamismo também governava, né? Exatamente. Então, viveu na pele exatamente aquilo que ele está ensinando. Então, deixe seus contatos, por favor, mais. Joia, como eu disse, né, nós trabalhamos na organização chamada M3, Missão Mundo Muçulmano. Nós treinamos pessoas especificamente para evangelizar muçulmanos. Se você estiver interessado nisso, treinar sua igreja, acesse o site m3.org.br ou ligue para nós, 31 3267 3338. 3267 3338.